Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente tem um lugar um pouquinho diferente, né, do comum. Eu quero trazer esses vídeos um pouco mais da natureza, só que a gente vai falar sobre um tema que eu já tenho conversado aqui no canal há um tempo. Eu tô fazendo vários vídeos sobre depressão e hoje eu quero explicar pra vocês um pouco sobre o tratamento da depressão. Eu entendo que muitas vezes a gente tá acostumado a ir em diversos profissionais, então a maioria das pessoas sabe como é num dentista, sabe como é ir num médico, mas eu entendo que nem todo mundo sabe como é ir num psicólogo. Nem sabe também muito como funciona um processo de terapia. Eu não vou falar necessariamente o processo de terapia de forma abrangente, porque cada pessoa é única, apesar de ter alguns protocolos, apesar de ter alguns padrões, cada pessoa é única e o tratamento ele sempre é adaptado à vida daquela pessoa. O que ela acha importante, o que ela tem buscado, quais são as coisas que ela tem presenciado. Só que hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona o tratamento para depressão. Porque apesar de ser um transtorno que tem se tornado cada vez mais comum, os diagnósticos eles têm ficado cada vez mais altos, nós temos um tratamento que ele é bem estruturado, ele é focado realmente nessa questão da depressão, um tratamento que muitas vezes é mais eficaz até mesmo do que medicamentos, mas quando somado com esses medicamentos a gente tem, né, o melhor dos dois mundos, mas depende muito também do caso e da situação. Eu vou explicar sobre essas coisas para vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, como eu disse para vocês, o tratamento ele é sempre individual, mas existem alguns protocolos que eles trazem alguma segurança pra gente, principalmente porque são coisas que foram aplicadas em muitas pessoas e a gente percebeu que deu certo. Então, quando a gente fala sobre psicoterapia, existem diferentes maneiras e diferentes abordagens da psicoterapia, mas aqui eu vou falar especificamente sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é da qual eu utilizo. Então, basicamente, a gente tem um protocolo que ele é um pouco específico, porque ele é voltado para algumas coisas bem específicas realmente daquele paciente, coisas que a depressão afetam muito essa pessoa. Mas no começo, a gente sempre vai estar falando sobre uma questão de amparo, de cuidado, de empatia. Então, no começo do tratamento, é muito importante que você tenha confiança no seu psicólogo para que você confie que ele pode te ajudar, que ele pode te ajudar a encontrar a solução para alguns problemas, como lidar com as dificuldades. Então, o começo do tratamento, ele sempre vai ser nessa perspectiva de acolhimento, de cuidado, de estabelecer um vínculo bom com o seu psicólogo para que você perceba que aquilo é um lugar seguro para você falar sobre as suas questões, sobre as suas dificuldades, sobre as coisas que você passa na sua vida. Coisas essas que muitas vezes eu entendo que a gente não fala para nenhuma outra pessoa, mas o psicólogo ele tá ali para ocupar esse lugar mesmo, uma pessoa que vai ouvir as coisas que você tem para falar, mas não tá ali para te julgar, ele tá ali para te ajudar. E justamente com essas informações ele vai conseguir te ajudar da melhor maneira possível. Então é muito importante que você vai criando essa confiança. Isso é uma coisa que acontece ao longo das sessões, acontece ao longo do tempo. Mas essa questão ela é muito importante pra gente começar no tratamento dessa depressão. Além disso, a gente também vai falar sobre coleta de informações. Então o psicólogo ele vai entender o que tá acontecendo na sua vida, quais são as coisas, qual o lugar que você tá inserido, como você se vê, quais são os seus pensamentos. Esse tipo de coisa é muito importante pra gente entender qual que é a estratégia que a gente vai traçar. Porque eu entendo também que a gente quer buscar o melhor tratamento para aquele paciente. Então entender as suas questões é muito importante pra gente entender qual que é a estratégia que a gente vai buscar, quais são os objetivos dessa pessoa, porque a terapia ela tem objetivos bem demarcados, a gente vai em busca desses objetivos e a gente também vai pensar nas prioridades. O que é prioridade para esse paciente? O que é prioridade que a gente melhore logo para que tenha uma diminuição desses sintomas? Não necessariamente porque a diminuição dos sintomas vai tratar a pessoa por completo, mas quando a gente vai diminuindo esses sintomas, a pessoa vai ficando cada vez mais tranquila e mais apta, inclusive, a buscar uma melhora. Ela vai entendendo que aquele tratamento ele tá funcionando, os sintomas eles vão afetar menos essa pessoa e ela vai ficar cada vez mais capaz de buscar as questões na sua vida, buscar um caminho para se direcionar, buscar uma melhora, um desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso tá muito no começo da terapia. Então, estabelecer um vínculo é muito importante, estabelecer essa confiança, você se sentir amparado, cuidado pro seu psicólogo é uma coisa importante e também essa questão de hierarquização de quais são os objetivos, qual que é o tratamento, o que a gente vai fazer para tentar buscar a sua melhora, né, na saúde mental, seu bem-estar e todas essas questões que envolvem a psicoterapia. Mas como vai funcionar, basicamente? É claro que a fala é uma coisa muito importante, então enquanto você vai falando, você está elaborando, só que a fala é um dos pontos da terapia. A gente tem vários pilares, várias coisas importantes. Um exemplo disso é, por exemplo, a psicoeducação. Conforme eu te trago informações sobre você, sobre seus mecanismos, sobre como as coisas têm funcionado, se torna mais fácil para você se engajar nesse processo, se torna mais palpável essas questões, porque muitas coisas da nossa cabeça, elas são muito subjetivas. Então, quando a gente tem algumas coisas um pouco mais palpáveis e objetivas, também se torna mais fácil de você se engajar nesse processo e buscar essa melhora. Muitas coisas, quando a gente tá falando sobre a depressão, a gente tá falando sobre perspectivas sobre si mesmo, que muitas vezes elas podem ser, não necessariamente só distorcidas, mas elas podem trazer muito mal-estar pra gente, se a gente não confia muito em si mesmo, se a gente acha que o mundo é um lugar perigoso, ou que as pessoas elas podem fazer mal pra gente, ou que não é um lugar que vale a pena a gente tentar, a gente vai cada vez
vez mais entrando nesse quadro. Tem vários vídeos aqui no YouTube que eu falo mais especificamente sobre isso. Eu não vou entrar tanto em alguns aspectos de sintomas da depressão, vou falar mais como que é o tratamento. E o tratamento aqui, ele vai muito também em relação aos seus pensamentos, entender quais são os seus pensamentos pra gente entender o que tem acontecido e como que a gente consegue trocar esses pensamentos para algumas coisas que elas sejam mais adaptativas, elas facilitem a sua vida, elas tragam mais saúde mental, elas tragam maneiras mais realistas e adaptáveis de tentar lidar com as dificuldades, com as coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida. Existem diversas técnicas, né, que o psicólogo usa para isso. Além disso, a gente também tem a questão dessa mudança de perspectiva, essas crenças que a gente chama de crenças nucleares. São algumas coisas bem concretas dentro de você que falam sobre a sua perspectiva do mundo, a perspectiva das outras coisas, igual eu expliquei agora há pouco. Isso são as nossas crenças nucleares. E buscar crenças nucleares que elas sejam mais saudáveis e que elas façam mais sentido com a sua vida é uma coisa muito importante. Mas são coisas que elas também têm que ser pautadas na realidade, não necessariamente em pensamentos muito negativos, que é o que a depressão traz, mas também não necessariamente pautado em pensamentos completamente positivistas, porque isso também pode trazer alguns prejuízos pra gente. A gente tá falando de umas outras questões que a depressão ela não traz muito, mas é importante sempre relembrar que a gente vai atrás de pensamentos que eles sejam realistas, para você realmente conseguir lidar com a sua vida, mesmo diante das dificuldades que a vida realmente traz, das adversidades que realmente acontecem. Isso é uma coisa importante. Muitas coisas negativas elas podem acontecer ao longo da nossa trajetória, mas o que a gente faz com isso é uma parte muito fundamental. E é isso que a gente também aprende muito na terapia, como lidar com essas coisas, como ter pensamentos mais flexíveis, como que a gente consegue fazer essa transformação para que você busque uma melhor saúde mental e lide melhor com os seus problemas, com as suas adversidades. Então isso é um ponto muito importante também. Então conforme a gente vai fazendo essas mudanças, a gente vai buscando essa melhora. E uma outra coisa também que está muito presente na depressão é a questão da falta de motivação. A gente realmente perde muito sentido, significado em muitas coisas da vida. A gente não vê o motivo e nem o porquê de tentar buscar algumas coisas, de tentar fazer as coisas, porque é um transtorno que ele é muito incapacitante. Então, também a ativação comportamental, na verdade, é um processo dentro desse tratamento em que a gente vai colocar essa pessoa em movimento, mesmo diante das limitações e das dificuldades dela. Então, quando você tá na terapia, o seu psicólogo, ele tá entendendo o que tá acontecendo, ele tá vendo as coisas que você tem capacidade de fazer, as coisas que às vezes elas talvez sejam difíceis pra você nesse momento mesmo. Nem sempre a gente tá preparado e o psicólogo, ele vai entender isso pra te preparar pra esses momentos. Isso é uma coisa muito importante. E o seu psicólogo, ele vai te passando algumas coisas ao longo da terapia pra você fazer, coisas que ele percebe que você tem sim capacidade. Então, quando você faz esse enfrentamento, respeitando seus limites, respeitando o seu tempo, respeitando a sua humanidade, você vai se colocando cada vez mais pra ação e você vai percebendo e recebendo estímulos positivos. Você vai percebendo que você consegue fazer aquilo. Essas são coisas que elas são demarcadas pelo psicólogo, porque talvez seja alguma coisa que no momento você não consegue muito fazer. E se você tentasse, ia ser uma coisa que mais ia te atrapalhar, ia reforçar essa depressão do que necessariamente buscar um tratamento. Então, esse tato é uma coisa muito importante que o profissional ele vai trazer. E conforme você vai se colocando pra essa ação, você vai perceber que muitas vezes a gente não precisa da motivação pra fazer alguma coisa, mas a gente consegue, fazendo algumas coisas, buscar essa motivação. Então, as coisas, elas voltam a ter sentido. Você volta a receber reforços positivos, coisas positivas da vida e perceber que existe uma possibilidade, que existe como você buscar uma vida que faça sentido pra você. Isso é uma coisa muito importante pra gente. E no psicólogo não é numa pessoa que ela vai te falar o que você tem que fazer, mas ela vai te ajudar a encontrar um caminho que faça sentido pra você, pra sua vida, pro que você busca e como que você pode buscar esses caminhos de uma forma mais saudável, de uma forma com mais bem-estar. Existem alguns desconfortos, existem alguns enfrentamentos, mas isso faz parte da nossa construção como seres humanos. As dificuldades, elas acontecem, mas a gente consegue aproveitar com isso, a gente consegue aprender com isso. E o seu psicólogo, ele vai te ajudar nesse processo. E conforme essa terapia ela vai evoluindo, conforme vão acontecendo essa ativação comportamental, então você vai começando a voltar às atividades da sua vida, você vai trocando esses pensamentos, você começa a se ver de uma outra forma, a gente vai começar a fortalecer essas coisas para que, quando as adversidades cheguem, você consiga identificar elas e você consiga buscar essa melhora por si só. A gente não quer que você se torne dependente do profissional, dependente da terapia. A gente quer buscar a sua autonomia para você buscar a vida que faz sentido para você. Então isso vai sendo fortalecido para que você seja cada vez mais capaz de fazer essas coisas e para que isso fique mais concreto na sua vida, que você consiga passar por adversidades, passar por desafios e cada vez mais entender sobre isso e conseguir se fortalecer frente a essas dificuldades, para que você, além de se fortalecer, você conseguir mais essa autonomia, mais essa transformação. Então o processo da psicoterapia, ela vai muito em busca dessa transformação mesmo. Todas essas características negativas que elas têm acontecido na sua vida, a gente ressignificar. A gente fala de ressignificação porque eu entendo que você já trouxe muitos significados para coisas na sua vida. Quando alguma coisa acontece, você já tem uma interpretação sobre aquilo, você já tem uma conclusão sobre aquilo. E ressignificar é trazer novos significados, coisas que você já pensava antes, mas com uma outra perspectiva, com mais flexibilidade. É que tem um bicho... Ah, tem uma libélula gigante aqui, mano. E tirou minha concentração. Eu acho que ela tá colocando ovo, hein? Caraca. Tem um bicho fazendo barulho aqui do meu lado. Acho que a libélula tá colocando ovo ali, rapaziada. Ó, vazou. Se foi aquela que pegou no enquadramento, mas ela tá bem embaixo da câmera aí. Ah, sim, a parte legal aqui de estar no mato, né, que tem essas coisas. Eu
vim ontem aqui, eu vi alguns macaquinhos passando aqui em cima. Seria legal se desse pra filmar eles aqui de novo. A gente tá no interior de Goiás, bem no meio do mato. E eu gosto muito também dessa pegada assim, eu quero trazer mais vídeos dessa forma. Enfim, vamos voltar pro assunto do vídeo. Então, quando você vai fazendo essas mudanças, quando a gente vai conseguindo mudar essas perspectivas e elas vão se tornando internalizadas dentro de você, a gente vai buscando essa mudança. E você vai ver que muitas coisas, elas começam realmente a melhorar na sua vida. E talvez alguma coisa difícil até aconteça, mas quando você tem esse amparo do profissional, quando você tem essas mudanças e quando você tem essa nova perspectiva de vida, as coisas, elas tendem a se tornar mais fáceis. E que é um ponto importante. Muitas vezes a depressão, ela pode ser crônica. Então, a depressão, ela pode vir através de alguns ciclos. Ela vem, as dificuldades acontecem, ela vai embora, mas eventualmente ela pode voltar. E quando você faz um tratamento com a psicoterapia, diferente, por exemplo, do medicamento, porque o medicamento, se você vai tomando ele e você vai solucionando ali aqueles sintomas, mas você para de tomar ele, as coisas, elas vão voltar. Mas a terapia é diferente, porque ela vai trazer muitas mudanças realmente nas suas perspectivas, mas também ela vai trazer muitos aprendizados. Então, quando essa depressão, quando esses sintomas voltarem, você já vai estar mais pronto e mais preparado para lidar com essas coisas. Inclusive, o final do processo, ele é muito voltado para isso também. A gente chama isso de prevenção à recaída. Então, quando o processo ele vai finalizando, quando muitas coisas elas já foram alteradas, muitas coisas elas já foram inclusive melhoradas na sua vida, essa prevenção à recaída é justamente maneiras e técnicas que a gente tem de te mostrar que se, por exemplo, esses sintomas voltarem, a gente vai te ensinar como que você vai observar essas coisas, para se isso voltar, você realmente estar mais preparado e não se tornar um problema. Essa depressão ela não vai bater tão forte em você. Na verdade, você vai aprender a lidar com isso de uma forma melhor. E aí, esses sintomas, eles realmente vão ser mais tranquilos para você conseguir lidar com isso. Por isso que a terapia é muito importante. E a gente tá falando, assim, de um processo inteiro. Eu sei que, é claro, eu tô falando de um processo que, às vezes, ele pode levar alguns meses. A gente tá falando aí de 8 a 16, 20 sessões, mais ou menos. Dependendo do caso, pode levar até mais tempo. Mas o ponto aqui, claro, é muito importante que vocês entendam que eu tô falando de um processo que ele é bem longo. Então, resumir isso em um vídeo pequeno, talvez seja um pouco reducionista. Eu tô tentando trazer de uma maneira um pouco mais prática e palpável para vocês entenderem como isso funciona, porque eu entendo que é uma coisa que pode, inclusive, ajudar muitos de vocês. Só que entenda que a gente tem muitas outras nuances e questões que não daria para eu simplesmente colocar num vídeo aqui curto, né? É muito tempo de estudo, é muitas coisas. Então, apesar disso, entenda que é mais ou menos esses processos que a gente vai passando ao longo da terapia, e é mais ou menos esses direcionamentos. Mas algumas dessas mudanças, elas realmente você só vai descobrir realmente fazendo a terapia, porque, como eu disse, são questões que elas são individuais, são questões que elas não estão relacionadas a protocolos, a essas outras coisas assim que a gente tem como uma estrutura de tratamento. São coisas que é da sua realidade, que você vai trazer com o seu psicólogo e que você vai trabalhar com ele. Então, esse tempo da terapia, ela vai aumentando um pouco, mas realmente por conta das suas necessidades, das suas limitações, das suas dificuldades, das suas facilidades também, das coisas que você gosta, de como você também se coloca dentro desse processo. A gente sempre fala que a terapia é um processo de colaboração entre o psicólogo e o paciente, porque o psicólogo, ele vai tentar trazer as melhores, pelo menos falando por mim, né? Eu vou tentar trazer o melhor tratamento pra você, vou estar sempre estudando, né, sobre o seu caso, mas é importante também que você faça a sua parte. E nos momentos de enfrentamento, que eles são muito difíceis e que a gente vai tentar tornar eles o mais fáceis possível, mas eles são difíceis, nesses momentos você se coloque pra ação, você tente fazer. Inclusive, o psicólogo, ele vai manejar o que você consegue e o que você não consegue. Então, muitas vezes, se ele passou aquilo pra você, é porque ele acredita que você consegue. Se não der certo, tudo bem, isso não é uma falha, isso não é uma coisa que acabou com o processo, não. A gente vai tentar entender o que aconteceu, por que não deu certo, porque isso, inclusive, é informação pra gente dentro da terapia. A terapia, ela não é um lugar de culpabilização, de julgamento. A gente tem uma certa perspectiva de eficácia, justamente pra trazer a melhora pra você, mas a eficácia, ela não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o respeito aos seus limites, ao seu tempo, realmente às suas dificuldades. Essa humanidade, ela é muito importante pra gente, porque, apesar de tudo, apesar desses processos, eu entendo que você é um ser humano que tem as suas questões, tem as suas dificuldades, e eu tô aqui justamente pra te ajudar, também pra cuidar de você nesse processo e nesse tratamento e nessas questões. Então, eu entendo que as pessoas, elas têm o seu próprio tempo e as suas próprias dificuldades. Por isso que é uma questão de estar em um lugar seguro. Você está em um lugar seguro. É importante que o seu psicólogo, ele passe isso pra você, pra que você se sinta tranquilo em, enfim, abrir suas questões pra ele e falar sobre as suas coisas, as suas dores, as suas dificuldades que você tem na sua vida. Mas eu entendo que terapia não é uma coisa que é acessível a todas as pessoas e talvez você não tenha muito essa condição nesse momento. Por isso, eu promovo saúde mental de forma gratuita.
gratuita aqui na internet. Eu tenho vários textos, vários materiais e vários vídeos também sobre depressão e sobre outras questões também sobre saúde mental que elas podem te ajudar, dicas práticas, coisas que você consegue aplicar no seu cotidiano. O link sobre todas essas coisas está aqui na descrição, você pode me seguir nas outras redes sociais. Eu tenho os meus textos também de coisas práticas que você pode colocar lá no Substack, então tá aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar nos comentários, você pode me mandar na mensagem privada. Se você quer entrar em contato comigo para também perguntar alguma coisa ou entender mais sobre esse processo da psicoterapia, se você gostou desse vídeo, se isso te trouxe algum aprendizado novo, considere se inscrever, considere deixar o seu like, isso é uma coisa muito importante que realmente me ajuda. Se você quiser saber mais sobre saúde mental, também se inscreve aí no canal que eu trago vídeos toda semana sobre essas questões, sobre saúde mental. E inclusive, se você tiver algumas sugestões, você pode deixar aqui nos comentários que quem sabe se torna o assunto de um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu irei trazer mais formatos assim em minha natureza, seja aqui, né, com uma cachoeira. Infelizmente a cachoeira aqui ela tá um pouquinho baixa hoje porque a gente já tá começando a entrar nos períodos de seca, né? Pelo menos aqui na minha região, as chuvas elas já acabaram, então aqui tá um pouquinho seco, mas tem muitos lugares legais aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou trazer muitos vídeos aqui no mato. Eu espero que vocês gostem desse formato que eu tô querendo trazer pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, né, nos comentários, vocês podem me mandar uma mensagem que vai ser um prazer responder essas questões pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.